a advocacia bancária, ela envolve muitos contextos. E a falta de prática diária com essa matéria, o embate diário, o manuseio de documentação, participação de auditorias, às vezes não permite o advogado perceber aonde ele tem boa lucratividade para o cliente dele. Então, por exemplo, eu vou falar de um teminha aqui que às vezes eu vejo que é muito recorrente, mas pouco explorado em outro sentido. Qual é a questão? Descaracterização da mora, né? Versus compensação de valores, que é uma previsão do Código Civil. Imagine a seguinte situação, o teu cliente chegou até você com endividamento, um exemplo de 5 milhões. E você sabendo como o mercado funciona, como a concessão de crédito é feita no dia a dia, você vai entrevistá-lo e vai perceber que ali, para trás, existem muitos valores que você pode descobrir que foram cobrados de forma equivocada. Lembra que eu já falei num vídeo que o juro tem que ter previsão no contrato, por falta dele vai para a média de mercado. Então, contratos antigos raramente vão ter isso aqui. A própria discussão da onerosidade, que tem que ser provada, ou a terceira via, que é o quê? O contrato foi vendido com um juro de 2% ao mês e quando você estuda aquela taxa praticada, ela não foi aplicada ao contrato, ela veio em um valor muito superior, o que faz você pedir, por exemplo, fazer o pedido de redução da taxa ao patamar pactuado. O repetitivo do STJ ele vai dizer o seguinte, o que descaracteriza a mora? Capitalização de juro, eu sei que é um tema muito debatido e mal explorado, mas é isso que está lá dentro. E a questão do juro remuneratório, né? Que se você provar que ele desrespeitou a média de mercado, e lembre-se que eu já falei sobre a média de mercado, que não é sobre aqueles patamares de 150%, 200%, 3 vezes a mais, não é isso que está sendo decidido no STJ. Está sendo mal aplicado nos tribunais inferiores. Mas existe uma questão que quando você começa a manusear contratos, você vai ver que a cláusula de inadimplência dele, ele vai muitas vezes contra as súmulas, né, do STJ. Por exemplo, se não há previsão de comissão de permanência na cláusula, o meu juro de mora é 1%. Se há comissão de permanência pactuada, ela é limitada à taxa média daquele contrato, ao juro remuneratório daquele contrato. Então, se ele for de 1,8, eu posso cobrar aqui 1,8 na inadimplência. Ocorre que, raras vezes, os contratos vão respeitar isso aqui. Você vai ter contratos, por exemplo, com 5% de juro ao mês, mais CDI anual, mais a multa contratual. Então, quando você tem um cliente que tem padrão de pagamento em atraso, você vai observar o quê? Se a mora é descaracterizada, eu nem preciso acionar isso aqui, porque não pode acionar a cláusula de inadimplência. Agora, se eu não descaracterizo a mora, não significa que eu não posso ter um bom resultado. Exemplo de um caso para você compreender. O imóvel do teu cliente, que foi dado em garantia de alienação, eu não estou dizendo daqueles que financiam o imóvel, mas que captam recurso e entregam o imóvel em garantia, corre um risco de um leilão. E você precisa arrumar uma solução para esse caso. Você vem coletando 10 anos de documentação, faz a auditoria com a regulamentação do sistema financeiro e descobre, por exemplo, que o banco cobrou 1.800.000 em desacordo com a cláusula de inadimplência. Ou seja, aquela cláusula que foi acionada, ela está em desacordo com a regulamentação. Então, muito embora eu não tenha descaracterizado a mora do contrato do meu cliente, eu posso chegar com uma medida ali cautelar, um pedido de liminar, para que o juiz sobreste o leilão por cautela, tendo em vista que quando eu trouxer para a linha do tempo aqueles valores pagos equivocadamente a mais, e eles forem compensados, muitas vezes os valores em aberto do contrato de alienação ele vai ser pago através da compensação. Então isso aqui é uma dica muito valiosa para quem quer advogar contra banco, saber olhar essas questões na linha do tempo e saber interpretar cada contrato no seu devido local. Gostou de mais esse vídeo? Continue nos acompanhando aí. Um grande abraço.